Bem, a mensagem que eu vou trazer, ela tem como tema o retorno glorioso do Senhor Jesus. Trata especificamente da manifestação do anticristo. Amém? Vamos ver aqui então primeiro. Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que diz, versículo 6. E agora sabeis o que o detém: o oníquo, o abominável da desolação, o filho da perdição, o anticristo, a besta. E está dizendo, agora sabeis o que detém, para que ele não se manifeste no seu poder malévolo. O que o detém? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E vemos o mistério da iniquidade operando, né? Nunca se ouve tanto ódio ao cristianismo, pessoas rasgando a Bíblia, pessoas tendo aversão à manifestação da palavra do Senhor, o caos moral, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus, na sua segunda volta, matará com o sopro de sua boca. Agora para o livro de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, diz assim, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Diademas são coroas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Aí diz também, no versículo 4, adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Versículo 6, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Versículo 16, a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E o número é 666. Então veja bem, o que está detendo a manifestação do iníquo? O que está detendo, segurando o anticristo é o corpo de Cristo. É o sal da terra. É a luz que é a igreja. É a igreja que está detendo. Poderia estar muito mais sério. Você está achando ruim? O caos moral? Você está achando ruim? Poderia estar pior. Mas o sal que é a igreja, ele impede que avance o estado de podridão. A luz, a igreja é a luz. É a manifestação da claridade dos céus. É o corpo de Cristo, através da ministração da palavra, através do louvor. Mas, quando os céus forem abertos, e não demora, o marechal das hostes angelicais, o noivo, der a voz de ordem, o grito do arcanjo, o clarim da trompeta. Primeiro, os corpos dos crentes fiéis que estão dormindo nos túmulos de todas as eras, até aquele dia, escutarão então o clarim, o som da trompeta, e essas almas retornarão aos seus corpos de origem e haverá uma ruptura dos túmulos na terra. E esses corpos
ressuscitado em glória, subirão ao encontro do Senhor. Os que estiverem vivos, os fiéis, que não se dobraram aos ídolos, que não beijaram os pés das imagens, que tinham seus corações cristocêntricos, o seu louvor, a sua poesia em Jesus, também se unirão a essa grande, imensa assembleia de salvos, que é mais numerosa do que o grão da areia da praia, e subirá ao encontro do Senhor. Foi tirado o corpo de Cristo da igreja, foi tirado a noiva, foi tirado o sal, foi tirado a luz. Agora haverá a manifestação da besta, a manifestação do anticristo. Vos trago essa mensagem, é um aviso solene, pois ainda há tempo de você dar um passo à frente e vir para a noiva de Cristo, e vir para a igreja, e vir para o corpo de Cristo. Sim, vir até o povo, que só se dobra em votos de louvor e adoração ao Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Por isso, olha só, quando eu leio aqui o livro de Apocalipse, capítulo 13, diz assim: vi emergir do mar uma besta. O que é o mar? O mar sempre significou homens, mulheres, multidões. Significou convulsão, problemas. E é entre o povo, a multidão, que vai surgir então o anticristo, trazendo soluções que pareciam impossíveis. Haverá um período ilusório de paz, e depois haverá então uma angústia infernal em todas as nações, tribos e raças, a qual nunca houve na existência humana, que é chamado na Bíblia Sagrada como a grande tribulação. Escape hoje, venha hoje para Jesus, fuja da ira que está para ser derramada nessa terra. Nós temos, escute, nós temos na Bíblia Sagrada prototipos do anticristo. O que é prototipo? Simulação, modelo inicial, o experimento. São tipos de anticristos, figuras históricas que são sombras do anticristo. Vos direi, Antíoco Epifânio, o rei grego, século II antes de Cristo, ele profanou o templo e perseguiu os judeus. Nós temos Nero, ano 63 depois de Cristo. Ele erigiu um colosso da sua imagem, uma estátua gigantesca de bronze de si mesmo. Perseguiu os cristãos, queimou-os vivos, pendurados em madeira, pendurados em cruzes. Lançou outros aos cães selvagens para que fossem devorados. Isso é um tipo, isso é uma simulação, isso é um experimento, aponta para o anticristo final. Nós temos também um exemplo, Domiciano, o imperador Domiciano, na época em que o livro de Apocalipse foi escrito. Domiciano anunciou publicamente, através de uma lei, que todos deviam se curvar à sua imagem e dizer publicamente: Ho Kyrios Theos. Traduzido é: Senhor meu e Deus meu. Esse é um prototipo do anticristo final. Por isso, o livro de Apocalipse, ele tem vários dizeres, dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. A palavra coroa, havia duas palavras gregas para coroa. Diadema, que é a coroa de realeza de um rei, e Stefanos, que é a coroa de um atleta que vence a corrida. É a grinalda usada nos jogos gregos para premiar os vencedores. Essa é a coroa. Ser fiel até a morte. Esse é um prototipo. Esse é o experimento que está passando pela Terra ao longo da história. Nós temos Hitler, de 1933 até 1945. Ele trouxe soluções à sua nação alemã. Sim, recuperou a economia, o desemprego,
Mas depois ele manifestou os seus intentos diabólicos. Por isso, atente ao que eu vou focar hoje aqui. E o que eu li? Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 18, diz assim: ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. 666. Escute, olha que interessante. Se fosse no início da década de 80, 70 ou para trás, alguns diriam, isso aqui é uma ficção bíblica, uma ficção religiosa. Quando que vai ter uma figura política que vai ter o domínio em massa de todas as nações, tribos, de todos, na compra e venda? Hoje, o que nós vemos? Reconhecimento facial através da inteligência artificial, redes de câmeras de vigilância, pagamentos digitais rastreáveis. Nós vemos o quê? Identidade digital e biometria. O que você vai fazer aí? Vai ter que, passar pelo meio digital. Nós temos o quê? Nós temos a geolocalização via celular e torres de telecomunicação, sistemas digitais de controle de transporte. Aí você acha que isso aqui é ficção religiosa? Isso é um preparo. Isso é um experimento para, então, a manifestação do anticristo, que só ainda não se manifestou. Porque lembra que eu disse no início? A noiva de Cristo, o corpo de Jesus, que é a igreja que não tem ídolos, a igreja que se dobra e tem um coração firmado somente no Salvador, o sal da terra, a luz. Sim, ela está aqui, mas soará a trombeta, e aos incrédulos, aos zombeteiros, aos idólatras, sentirão falta daquele povo. Onde está aquele povo barulhento? Por isso, não demore. É muito sério. Outros estavam que nem você aí, já não se encontram. Se for, estão do outro lado. Partiram sem Jesus. Outros partiram agarrados aos ídolos. Se ajuntaram às almas malditas dos falecidos sem Jesus. E do outro lado, elas sabem que o texto do livro santo não é ficção religiosa, mas é uma realidade. Só que o estado delas é diferente do seu. Ainda há esperança para você. O delas é um estado de horror. É um estado de pânico. Elas sabem que breve haverá um encontro com, não como Salvador, mas o justo juiz de toda a terra. Se arrependa dos seus pecados. Se volte para Jesus. O sal da terra impede que o mundo apodreça moral e espiritualmente. Retarda o avanço da iniquidade. A luz do mundo, a igreja expõe as trevas e revela a verdade. A igreja reflete a luz das nações que é Jesus. Quando a luz for retirada, o mundo mergulhará em abismo de escuridão. O corpo de Cristo, através do qual o Espírito Santo age no mundo, pregando, através dos profetas, fazendo o povo orar e louvando a Ele. O que o profeta hoje, ordenado por Deus, diz a você? Se dobre e beije o filho. Abandone esse ritual de você pela manhã estar beijando imagens. Se dobre e beije o filho. Isso significa, sabe o quê? Submissão em amor ao senhorio e governo dele. Se torne um crente fiel a Jesus. Senão você não será contado entre os salvos, que escutarão o som da trombeta, que não participarás desse evento que é o pináculo do cristianismo, que é o encontro com Jesus o Nazareno. Amém? Bem, o meu dever é anunciar a palavra. Se você vai estar cético, incrédulo, se você vai titular o profeta como louco,
Isso aí, ó, o profeta, ele não se incomoda com isso. Porque Jesus, o seu mestre, passou por isso, né? Uns recusaram, outros zombaram, né? E acaso o servo é maior do que o seu senhor? Vai ficar você. Deus cumprirá a sua palavra. As promessas de Deus, todas, se cumprirão. As de bênçãos sobre os salvos em Cristo e as de condenação eterna sobre os incrédulos, idólatras e os que recusaram o doce chamado do Senhor. Por isso, nessa manhã eu vou cantar um louvor ao meu Senhor e Salvador Jesus. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Amém? Tem alguém hoje para Jesus? Amém. Foi exalado o perfume de Cristo, a mensagem do Senhor.